A paz do Senhor, eu dou graças a Deus pela oportunidade que Ele me concede, poder estar falando com cada um dos meus amados irmãos, colegas, amigos, meus alunos, aí tanto do seminário do CFTBN quanto da Escola Municipal Paulo Setúbal. Tem alguns alunos que acompanham o nosso trabalho. Eu quero nesse momento desejar aí que esse seja um dia ou uma noite, caso você esteja aí acompanhando à noite esse vídeo, que Deus esteja abençoando você de uma maneira poderosa, que você possa continuar prestigiando o nosso trabalho, levando outros a também terem essa experiência. Hoje nós temos uma lição muito importante para nós estudarmos aqui, a lição de número 8, de 22 de maio de 2022, a lição aí do segundo trimestre deste ano. E hoje a lição ela tem um título muito importante. Ela fala sobre sendo verdadeiros. Nós sabemos que nós vivemos numa sociedade onde infelizmente a mentira ela tem acampado, ela tem engraçado na sociedade, e nós, enquanto servos de Deus, enquanto pessoas que temem a Deus, é necessário que nós tenhamos muito cuidado com a nossa conduta, para que de fato nós estejamos sendo verdadeiros naquilo que nós fazemos. A verdade ela tem desaparecido, infelizmente, de muitos lugares, e cada um de nós, especialmente aqueles que se dizem cristãos, é necessário que nós tenhamos a consciência, porque a Bíblia diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Se não encontrarmos a verdade na igreja, na verdadeira igreja, onde é que nós encontraremos a verdade? E nós sabemos que Jesus ele é a base, ele é a verdade, como ele mesmo se apresenta, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele é a fonte de toda a verdade. Daí a necessidade de nós, enquanto cristãos, nós sermos verdadeiros, sendo verdadeiro. E eu acho interessante porque aqui o título da lição, quando coloca o título sendo verdadeiros, é bem importante o verbo aqui sendo, esse verbo de estado, mas que aqui ganha uma conexão, uma conotação de ação, porque nós vimos aqui a ideia do sendo, do gerúndio, que é uma ação em curso. E aqui o texto nos orienta que nós temos que ser verdadeiros, e sendo verdadeiros, ter o cuidado de estarmos agindo sempre com a verdade. Não é dizer eu sou verdadeiro e simplesmente ficar no discurso, na teoria, mas é que nossa ação ela seja sempre, ela esteja evidenciando a verdade de Deus que há em cada um de nós. Então seja bem-vindo a esta temática, a esta viagem nesse tema, e eu creio que Deus certamente falará ao teu coração, como Ele já falou ao meu coração ao estar estudando esse texto, para trazer aí um comentário para vocês. O texto áureo da lição nos apresenta: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, e em cujo espírito não há engano. Olha que texto maravilhoso. Chama aqui de bem-sucedido, de bem-aventurado, de bendito. É aquele homem a quem o Senhor não imputa a maldade, aquele homem cujo coração não encontra a maldade, aquele homem que procura estar sempre do lado do bem, seja através de atitude, seja através de pensamento, através de palavras. Então é bem-aventurado esse homem ou essa mulher, que o homem é no sentido genérico, ao qual Deus ele não imputa a maldade e em cujo coração não há engano, ou seja, aqueles que são verdadeiros. Que são verdadeiros não somente da boca para fora, não somente através do discurso, que é aqueles que falam palavras boas, palavras verdadeiras, mas a intenção não é verdadeira, a intenção não é legítima. Nós vamos aprender isso nessa lição. Então é importante que a verdade ela não esteja apenas nos nossos lábios, mas ela esteja no nosso coração, na nossa mente, no mais profundo da nossa alma. Que é isso que o texto nos apresenta, em cujo espírito não há engano, não há dolo, não há mentira. E aqui espírito, dentro do contexto bíblico maior, espírito às vezes fala de alma, às vezes fala de pensamento, às vezes fala de razão. Então, ou seja, a ideia aqui de ser verdadeiro é que de fato esteja acontecendo, haja dentro de nós a verdade a ponto de nós expressarmos através de nossas atitudes,
na nossa fala, seja qual for a forma de materializarmos, que isso seja uma materialização daquilo que há dentro de nós, e que haja verdade em nós, que Cristo de fato ele habite em nós, pois ele é a própria verdade. A verdade prática é interessante nós analisarmos, que é uma verdade que deve ser posta em prática. Ela nos diz o seguinte: Jesus chamou de hipócrita as pessoas que praticam boas ações não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Isso aqui é muito importante, porque quando o texto fala aqui de boas ações, aqui é claro, a Bíblia não pode ser exaustiva em trazer todas as possíveis boas ações que os homens devem praticar. Ela traz algumas amostras de boas ações, mas é interessante nós observarmos que quando a Bíblia fala de boas ações, a Bíblia está falando daquilo que é virtuoso. E o conceito aristotélico de virtude é aquilo que é um hábito na nossa vida, que você faz de uma maneira, de tanto você exercitar numa vida virtuosa, de fazer o bem, toma virtude como aquilo que é bom, que é agradável, que não fere o outro, que não fere a santidade de Deus. Alguém é virtuoso quando faz isso de uma maneira natural, quando ele não consegue fazer diferente. Ou seja, quando a motivação do seu coração ela é verdadeira, ela é legítima. Portanto, quando o texto ele apresenta que Jesus chama de hipócrita aqueles que mesmo praticando boas ações, mas isso não é feito por compaixão, isso não é feito por bons motivos, mas com a intenção de obter a glória diante dos homens, ele está mostrando exatamente que é necessário que nós tenhamos cuidado em examinar as nossas motivações. O que me motiva a fazer algo, mesmo sendo bom, a fim de que os homens me vejam, de que eu seja visto publicamente como melhor do que o outro, a fim de humilhar aquele que eu julgo não ser tão bom quanto eu. Então é necessário que nós tenhamos muito cuidado. Um dos textos bíblicos que me chama muita atenção é exatamente quando nos apresenta em relação ao tribunal de Cristo. E a ideia do tribunal de Cristo, como é quase que consenso dentro da escatologia, isso acontecerá nos céus. Será quando a igreja receberá ali os galardões para poder então participar da festa ali das bodas do Cordeiro nos céus. E nós temos que minimamente entender que uma vez que nós admitimos que o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro acontecerá nos céus, naturalmente só participará do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro aqueles que são salvos. E a Bíblia diz que haverá alguns salvos, alguns que comparecerão diante do tribunal de Cristo, porém as motivações que os levaram a fazer as boas obras não foram boas, foram más. Então aqueles que praticaram mal, não no sentido de um mal pontual em fazer cometer um pecado, algo que venha diretamente contra a honra de alguém, um pecado, vamos dizer assim, mas alguém que mesmo tendo feito bem, ele não foi bem motivado, a sua motivação não foi verdadeira, mas ele fez isso, quem sabe, para ser visto pela igreja, pelos demais, pela liderança, pelos homens, como sendo uma pessoa, quem sabe, caridosa, que oferta, que ajuda o outro, que trabalha, que prega, que ensina, que faz e acontece, mas com as motivações erradas. E a Bíblia diz que essas motivações erradas, elas representam palha, representam fenos e serão queimadas, metaforicamente falando, diante do tribunal de Cristo. Ou seja, elas não resistirão, não subsistirão diante de Deus para receber galardão, para serem, vamos dizer assim, honradas diante de Deus. Então isso é muito sério. É necessário que nós tenhamos cuidado para que as nossas boas ações elas sejam praticadas com a motivação do amor, da compaixão, da empatia, de colocar no lugar do outro, e não para sermos vistos pelos homens, porque Jesus no seu tempo, no seu ministério, conhecia a intenção pelos dons do Espírito. Jesus conhecia as intenções dos homens, e esses que tinham essas más motivações eram vistos por Jesus como sendo hipócritas, como sendo falsos, como alguém que que não eram sinceros naquilo que fazia, nas motivações. Infelizmente, nós sabemos que não é diferente na atualidade. Quantos estão fazendo
muito em nome de Deus, para a obra de Deus, mas na verdade o que eles fazem é para se aparecerem, é para se mostrarem bons religiosos melhor do que os demais. Isso é hipocrisia e isso não é aceito diante de Deus. Bem, aí o livro de Mateus, capítulo 6, verso 1 ao 4, é o texto básico da leitura em classe. Esse texto está inserido dentro lá daqueles capítulos que falei na última aula, do Sermão do Monte, que é o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. E aqui traz um fragmento, dentre ali os ensinamentos éticos da conduta do cristão, traz aqui esse fragmento de ensinos de Jesus, aí no capítulo 6, verso 1 ao verso de número 4, esses 4 versículos. O primeiro verso diz o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Jesus, em meio a uma série de ensinamentos sobre a questão da oração, a questão do jejum, etc., ele fala sobre a questão da esmola, para trazer ensinamentos para a igreja. E o mesmo que serve aqui para o ensinamento, o mesmo que serve para o ato de dar esmola, serve para o jejum, para a oração, para tudo que nós fizermos para Deus. Então, qual é o ensinamento que Jesus traz aqui aos seus seguidores? Ele fala: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. A ideia aqui de guardar é tenha cuidado, policiem-se, se autoavaliem ao fazer ou ao dar uma esmola perante os homens. Então ele guarda-vos, tenham cuidado para que ao dar uma esmola, vocês não façam isso para ser visto pelos homens. Porque se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhum galardão diante do Pai. Ou seja, se a motivação for ser visto pelos homens, for se aparecer diante do tribunal de Cristo, e nessa vida vocês não terão da parte de Deus nenhum galardão. Vocês terão reconhecimento do homem, mas não o reconhecimento de Deus. Ou seja, vocês receberão a glória do homem, mas não a glória de Deus. Portanto, é a primeira observação que Jesus faz quanto àquilo que nós fazemos pretensamente para Deus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Ao verso 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Olha que ensinamento Jesus está trazendo. Aqui ele traz aqui a ideia, a metáfora da trombeta, mas ele não está falando do instrumento em si. Sabemos que a trombeta, dentro daquele contexto bíblico, era um instrumento para a convocação, para uma reunião, para a guerra, era uma convocação. Trombeta era sinônimo de convocação. E aqui, metaforicamente, ele está usando a trombeta dizendo o quê? Vocês tenham cuidado, que quando vocês forem dar esmola, vocês não façam isso tocando trombeta, ou seja, chamando a atenção, convocando as pessoas para si. O que seria tocar trombeta nesse sentido? Seria estar numa praça pública, tentar a todo custo mostrar, ser visto pelos homens, fazer aquilo diante do público para chamar a atenção, para que todos percebam que você está fazendo aquilo, que você é diferente, que você ajuda, que você dá esmola. E certamente você conhece pessoas que agem assim. Eu já convivi em um dado momento, isso faz muito tempo, dentro de um contexto, onde pessoas, quando do momento de trazer uma oferta, alguma coisa para ajudar uma campanha, por exemplo, na igreja, fazia questão de vir com a nota, não lembro mais o valor, balançando, exibindo para todo mundo, para que todos soubessem que de fato ele estava dando uma boa oferta. Temos o exemplo de Jesus em relação àqueles ricos que traziam grandes vultos, grandes ofertas e colocavam ali no gasofilácio, no ofertário, e enquanto a viúva da sua pobreza, ela dá tudo o que tinha. E Jesus fala exatamente, Jesus vai louvar, vai elogiar, vai mostrar aquela viúva como sendo alguém que de fato teve uma boa motivação e que aquela sua atitude ela não seria esquecida nem diante de Deus, como não está sendo esquecida diante dos homens. Portanto, aqui a ideia de tocar trombeta é chamar a atenção para si.
Então Jesus está dizendo, olha, tenha muito cuidado. Então ao dares a tua oferta, não toque trombeta, como faz os hipócritas. Então Jesus chama de hipócrita todo aquele que não só dá oferta, mas que ora, que jejua, que dá o dízimo, que dá uma esmola, que dá qualquer coisa, que fazem isso a fim de serem vistos pelos homens. Para Jesus, essas pessoas elas são hipócritas. Ele vai dizer, não seja hipócrita como esses que fazem na sinagoga, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Ele diz, ó, em verdade eu vos digo. E a expressão em verdade é uma afirmação categórica. Então, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, esses que fazem isso para serem vistos pelos homens, qual é o galardão deles? O galardão é serem vistos pelos homens. Então, não tem mais nada para receber, porque se a motivação era ser visto pelos homens, eles foram vistos. Então não tem mais nada para receber. Deus não os deve nada, mesmo porque eles não fizeram nada para Deus. Fizeram, na verdade, para si mesmos. E aqui eu abro um parêntese para chamar a tua atenção para você analisar quais são as motivações que te levam, por exemplo, você a praticar um pretenso ato de amor. Será que o seu amor, a sua atitude de amor, será que de fato não é pensando em si mesmo? Será que nós estamos praticando o amor sem nenhuma pretensão de receber amor de volta, de receber atenção de volta, de ser ajudado num tempo oportuno? Porque se você faz isso com essa intenção, você é hipócrita. Deus ele rejeita a tua ação. O que você tem a receber, você já recebeu diante dos homens, porque você fez isso para ser visto pelos homens, para ser recompensado pelos homens. Então tenhamos muito cuidado com aquilo que nós fazemos, que aparentemente é para Deus, mas que de fato a nossa motivação não é boa. E aí você pode perguntar, mas ninguém está sabendo qual é a minha motivação. Sim, as pessoas não estão sabendo, e às vezes até sabem. Mas Deus ele conhece as nossas motivações, Deus ele sonda os nossos corações, e Deus não vê como vê o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E aí no verso 3 e 4, ele dá um ensinamento agora. Então, se eu não devo fazer, não tocar trombeta, não querer ser visto pelos homens, como deve ser então a minha atitude ao fazer algo para Deus, no caso aqui, ao dar esmola, mas não se resume apenas a isso. Verso 3, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Acho interessante que Jesus trabalha com a Bíblia cheia de figuras de linguagem, por ser uma literatura que tem aí todos os gêneros inseridos dentro dessa literatura e que traz uma mensagem divina, é claro. Jesus fala aqui agora a ideia de você, ao dar uma esmola, que a mão direita não vê o que dá a esquerda. Então ele pega as duas mãos, que quando você for dar esmola com a mão direita, é como se a ideia, a imagem, aí o sentido imagético a ser criado seria você esconder a mão esquerda para que ela não veja o que a direita faz, esconder a direita para não ver o que a esquerda faz. Isso tem um sentido espiritual muito profundo. Porque a ideia da mão esquerda e da mão direita pode representar exatamente as pessoas que estão à nossa volta. E quando você dê a sua esmola, de preferência que você faça isso em oculto. Que não precisa alguém que está à sua direita ou que está à sua esquerda que contemple o que você está fazendo. Essa é a ideia do texto. Então, ao dar a tua esmola, que a tua mão direita não veja o que a esquerda está fazendo e vice-versa. Ou seja, que você dê a esmola, que você jejue, que você pratique as boas obras, de preferência no oculto. E não para chamar a atenção, não tocando trombeta, que é a ideia do tocar trombeta. Mas quando deres a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Aí o verso 4, para que a tua esmola seja dada ocultamente. Olha que interessante o verso 4. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai, que vê em secreto, que vê ocultamente, te recompensará publicamente. Olha que coisa maravilhosa. Que o ensinamento está dizendo o quê? Que tudo que você fizer para Deus, não apenas a esmola, que se possível você faça em oculto, porque Deus que vem em oculto, ele te recompensará não apenas ocultamente, mas ele te recompensará publicamente. Isso dá para inferir que é aquele que faz as coisas publicamente, ou seja, para ser visto pelos homens. Essa é a ideia de fazer publicamente. Não é que você não pode fazer algo publicamente, porque a Bíblia diz que as nossas obras ela tem que ser vista pelos homens, mas a ideia aqui é da intenção do coração. Mas aquele cujo coração tem a intenção de querer se aparecer publicamente,
ele não receberá a recompensa de Deus, nem publicamente, nem secretamente. Por quê? Porque essa recompensa ele já recebeu da parte do homem. Então essa é a ideia do texto. Olha, faça tudo em secreto, de preferência que não seja visto pelos homens, ou que a sua intenção não seja chamar a atenção do público, e Deus que vem em secreto, a tua intenção, o teu ato, ele te recompensará publicamente, ele te honrará. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Maravilhoso esse texto. Aí o comentário da lição, a introdução nos apresenta. O ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometidos com os valores do reino de Deus. Então, o Sermão do Monte, ali os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, tem como objetivo trazer os valores, a ética do reino de Deus. Louvado seja Deus. Uma consequência de quem vive valores e busca ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Nesta lição veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticam boas ações, não por compaixão, outros bons motivos, mas para obter a glória diante dos homens. Tá? É o que nós aprenderemos nessa lição. Aí o primeiro tópico da lição, o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Então aqui vai fazer esse paralelo entre dar esmola e a hipocrisia. O primeiro subtópico é a definição de hipocrisia. No grego, a palavra hipocrisia significa, o significado da palavra hipocrisia é alguém que interpreta um papel. Então, o que é ser hipócrita na etimologia grega da palavra? É interpretar um papel. E a gente sabe muito bem que, por exemplo, aí num filme, numa novela, tem aqueles atores que interpretam, no caso, o bandido, o mocinho, etc, etc. Mas não quer dizer que necessariamente, ou não quer dizer que aquela pessoa seja aquela personagem. Que ela seja má porque interpreta uma personagem má, ela seja boa porque interpreta a personagem boa. Não. Na verdade, ali ela está representando um papel, é simplesmente um papel. Então a ideia aqui de hipocrisia é exatamente alguém que interpreta um papel. Isso é muito sério na vida espiritual, porque nós sabemos, infelizmente, eu sempre tenho defendido, tenho colocado essa crítica, que uma das coisas nocivas que a religião por religião, e é bom nós entendermos que Cristo ele não veio fundar a religião, o que Cristo veio foi trazer uma proposta de vida, mas a religião e o cristianismo não é diferente. Em dados momentos, ou em boa parte da sua vivência, ela infelizmente ensina as pessoas a representar um papel para cada ocasião. Quantas pessoas estão ali aparentemente saradas, espiritualmente falando, aparentemente sincera, bondosa, amorosa, todo aquele discurso, mas que na verdade não passa de uma representação. Quando você passa a conviver com essa pessoa no dia a dia, os familiares conhecem muito bem a conduta dessa pessoa e às vezes não tem nada a ver com aquilo que ela apresenta no ambiente religioso. Ali no ambiente religioso ela apresenta o papel de padre, de fiel, de sacristão, papel de pastor, de crente, de membro, de evangelista, mas dentro de casa é uma outra pessoa. No dia a dia, no relacionamento, na escola, no trabalho, na faculdade, na universidade, na vizinhança, ela é outra pessoa. Então essa pessoa está representando um papel. Então essa pessoa ela é hipócrita. Então a ideia aqui da hipocrisia é exatamente alguém que interpreta um papel. E olha que tem pessoas que interpretam muito bem um papel de bom mocinho, de bom cristão, de boa moça, de bom rapaz, do homem, da mulher de Deus, inclusive pessoas que estão na liderança, pastores aí, as estrelas aí do mundo gospel, ou seja, aí os grandes cantores, pastores, não estou dizendo é claro todos, mas muitos representam um papel. E certamente você conhece pessoas que estão representando o papel do homem, da mulher de Deus, do levita, mas quando de fato não passam de hipócrita, não passa de um verniz, não passa de uma cera, é isso que tenta enganar, mas a Deus ninguém engana. Então essa é a ideia da hipocrisia, que é alguém que interpreta um papel, uma personagem em uma obra teatral. Muitos estão vivendo um verdadeiro teatro religioso, mas Deus de fato ele conhece os que são seus. Leve isso muito a sério.
O uso desta palavra, no caso de hipocrisia, no Evangelho de Mateus, caracteriza o hipócrita como sendo uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores. Então, o hipócrita, geralmente, ele quer impressionar as pessoas. E alguns, na sua ignorância, podem pensar que está impressionando a Deus. Deus não é impressionado por ninguém. Ninguém impressiona a Deus, ninguém surpreende a Deus, absolutamente ninguém. Deus conhece o passado, o presente e o futuro, para Deus são a mesma coisa. Então, aquele que é hipócrita, ele tenta impressionar as pessoas, o público, ele quer exatamente impressionar aqueles que o observam, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé. Então, o cristão hipócrita é aquele que o foco está na aparência, no enfeite, no chamar a atenção, na sua postura de voz, como ele fala, como ele veste, etc, etc. Mas, na verdade, o foco não está naqueles pontos que são centrais da fé. Não é a fé que o motiva a agir como ele age, não é o amor que o motiva a isso. E cuja conversa espiritual esconde motivo corrupto. Ele fala algo, palavras bonitas, palavras aparentemente inspiradas, palavras bíblicas, eu sou bíblico, eu sou evangélico, mas na verdade isso é só um argumento. Eu conheço muitos que têm um discurso, inclusive líderes, que tem um discurso bíblico, um discurso evangélico, mas quando você passa a caminhar com essas pessoas, vocês percebem que a prática são pessoas realmente dominadores da igreja, pessoas que querem construir um povo segundo a sua imagem, semelhança, que oprime o rebanho, que na prática não ama, na prática não compreende, na prática não vivencia o verdadeiro evangelho de Cristo. Então isso é muito sério e nós devemos ter cuidado para não sermos encaixados no grupo dos hipócritas, que era o que bem tinha na época de Jesus entre os seus seguidores, e creio que não é diferente na atualidade. Até diria que o número de hipócritas certamente triplicou. Bem, então em Mateus 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé. A pessoa de fé é aquela que não apresenta, não se aparece, mas ela deixa Cristo aparecer e não ela. Então há um contraste entre o verdadeiro cristão, que é uma pessoa que está vivendo pela fé, e o hipócrita, que é aquele que quer se aparentar diante dos homens. Então há esse contraste entre o hipócrita e uma pessoa de fé, cujo relacionamento, essa pessoa de fé é um relacionamento com Deus, um relacionamento secreto entre ele e Deus. É alguém que busca não a aprovação dos homens, mas está preocupado de ver como Deus o enxerga, se ele de fato tem a aprovação divina e de forma humilde. O grande desejo do hipócrita é sempre de aparecer exteriormente, mas o problema é que o lado interno, sua verdadeira natureza, não é revelado. Ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano, somente Cristo que conhece a natureza humana. O cristão que deseja viver ou vencer a hipocrisia tem de ter seu coração preenchido pelo amor de Cristo. Então, o amor de Cristo deve ser a nossa motivação. O Espírito de Cristo é que deve nos conduzir às nossas práticas, às nossas ações. Com esse amor real no coração, não há como o cristão praticar uma coisa e interiormente ser outra forma. Não há como o cristão dizer algo, praticar algo, fazer uma ação, mas o coração está errado na sua motivação. Quando Cristo habita em nós, não é possível que isso aconteça. Aí o subtópico 2, a justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus. Isso aqui é interessante. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Então, o cristão os discípulos de Jesus, deveria não praticar a justiça dos escribas e fariseus, que eram justiça para serem vistos pelos homens. E aí Jesus ensiná-los que a sua justiça deveria exceder a justiça teórica, a justiça humana, a justiça de ser visto pelo outro. Então a justiça do cristão deveria exceder a dos escribas e fariseus. Foi nesse particular que Jesus disse: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Ou seja, não seja como os hipócritas, não seja como um fariseu.
Os discípulos de Cristo que vivem seus ensinamentos são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção da glorificação pessoal. Tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tomemos todo o cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos, como a oração, o jejum, a oferta, o dízimo, etc, etc. Então temos que ter cuidado para que nós não estejamos buscando uma justiça pessoal a fim de sermos vistos pelos homens através de uma pretensa piedade. Então nós temos que ter muito cuidado em relação a essa questão de querermos ter uma justiça própria que não seja a justiça de Deus, a justiça de Cristo. E o subtópico 3, as 3 práticas da ética cristã. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marco o serviço ao próximo. A verdadeira religião, ela tem como ponto principal, como marco, como fundamento o serviço ao próximo. Então esse é o sentido da verdadeira religião, tratando a religião como uma expressão humana, não colocando a vida com Cristo como uma vida religiosa, mas se temos que praticar a religião, a verdadeira religião, ela se resume no serviço. O que é ser religioso? É servir ao próximo. E aí Tiago vai então dizer em relação a isso, que seria exatamente a ideia de cuidar do órfão, da viúva nas suas necessidades, seria o sentido da verdadeira religião. Portanto, servir ao próximo, que também é um culto a Deus. Ao servir ao próximo, vocês também estão cultuando a Deus. Que a Bíblia diz que aquele que dá ao próximo, dá ao pobre, e a Deus ele empresta. E num sentido, claro, metafórico, falando que quando você faz uma boa obra, com uma boa motivação, Deus ele te recompensará. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar nesse serviço cristão, nas práticas, não pode faltar essas 3 práticas da ética da vida cristã, que é o ato de ofertar, a questão da oração e a questão do jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desses serviços piedosos não poderia ser deturpado, como fizeram os escribas e fariseus. Interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem nossos bens, a prática cristã envolve nossos bens, que é o ato do ofertar, e envolve o nosso espírito, que é o ato da oração, e envolve o sacrifício do nosso corpo, que é o ato do jejum. E são direcionadas a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então essas atitudes, no caso, o ofertar, a oração, o jejum, elas são direcionadas a Deus, ao próximo, como também a nós mesmos. Então, quando nós ofertamos, isso é para ajudar, no caso, a própria obra de Deus, no caso, o próprio homem, vamos dizer assim. A oração nós nos dirigimos a Deus, o jejum a Deus. Então, há esse misto de estavam fazendo a obra para Deus, mas também para os homens. A oração e o jejum, como também a oferta, são atos piedosos que, quando praticados com sinceridade, sem cera, sem disfarce, quando é praticado em verdade, tem o reconhecimento do Senhor. Por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso perverte a piedade. Essa religião sensacionalista perverte a piedade, por quê? Porque a sua intenção é somente a busca pelos aplausos dos homens. Essa é a intenção da religião sensacionalista dissimulada. Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus, pois sabe que a prática de atos justos é somente com a finalidade de glorificar a Deus, de ajudar o próximo. Deve ser essas motivações dos nossos atos de justiça. O segundo tópico da lição nos apresenta auxiliando o próximo sem alarde, sem tocar trombeta, sem chamar a atenção. Primeiro subtópico, qual é a motivação do teu coração? A prática da generosidade para com alguém é bíblica e há tempos estava presente na lei de Deus. Já havia previsão na lei de Deus quanto à prática da generosidade, como também nos ensinos de Jesus nós vemos esse ensinamento. O verbo hebraico para generosidade é gamal, que significa resolver
completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir generosamente. Então, fazer algo para alguém, repartir, esse é o sentido de generosidade. Teologicamente, a generosidade expressa gratidão por um benefício recebido. Existe um hino de Fernanda Brum que diz que só aquele que reconhece o valor do perdão que recebeu entrega a Deus todo o trabalho seu, tudo que ele tem, ele entrega a Deus, a fim de agradá-lo. Então, somente aquele que tem consciência do perdão que recebeu entrega todo o tesouro seu para agradar a Deus. Tudo que ele tem, a sua vida, os seus bens, ele coloca à disposição de Deus como uma forma de gratidão. Então essa é a ideia exatamente de alguém que de fato reconhece, de alguém que de fato se coloca diante de Deus com um coração generoso. É uma expressão de gratidão a Deus por tudo quanto recebido. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Tanto querer quanto realizar é da parte de Deus. É por Ele e para Ele todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. É preciso, porém, entender que, às vezes, aparentemente, uma pessoa ela pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados. Pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. Você pode dar uma oferta, sua mão pode fazer algo, mas o seu coração pode ter uma intenção ruim. E isso, então, será levado em conta diante de Deus. O crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no Espírito de Cristo, pois ele sabe a motivação do seu coração quando estende as mãos para dar. Cristo, ele te conhece, por dentro e por fora. Segundo tópico, o que buscamos quando auxiliamos o próximo? Uma outra pergunta. O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Todavia, a sua beneficência e generosidade são atos piedosos praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus, que é exatamente o cuidado com o órfão e com a viúva, segundo Tiago 1:27. Tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes fazendo bem. A Bíblia diz que Cristo andou por todas as partes fazendo bem. Está lá em Atos 10, capítulo 10, verso de número 38. Agir dessa maneira é sinal de que realmente o Evangelho de Cristo tem influência em nossa vida. Nós somos guiados pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Jesus adverte a respeito de qualquer um que haja em busca de receber os louvores dos outros, ou transforme atos piedosos em atos profanos. Quem age dessa maneira sempre será visto por Jesus como um hipócrita. Nossa religiosidade ou nossa generosidade, a nossa religiosidade nunca deve ser para o orgulho pessoal e desprezo dos outros, pois procedendo dessa maneira estaremos no mesmo nível dos fariseus. Nosso Senhor deixou claro que a nossa justiça deve ultrapassar a deles, a de quem? A dos escribas e fariseus. Caso não seja assim, não teremos parte no reino de Deus. E isto é muito sério. Analise, reavalie quais sejam as suas motivações para fazer o que você faz na religião que você pertence, no reino de Deus que você diz estar ou pertencer. O subtópico 3, a maneira de ofertar segundo Jesus. No ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou louvarmos a nós mesmos. Então, não devemos buscar louvores dos homens e não querer louvarmos a nós mesmos. Devemos ter muito cuidado quanto a isso quando praticamos alguma coisa. Quando ofertamos, não devemos tocar trombeta. É claro que a referência que Jesus faz a esse toque foi metafórica, quer dizer, tornar público. Tocar trombeta, tornar público. Quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público. Não deve chamar a atenção do público. Segundo, essa doação ela deve ser voluntária e discreta. A Bíblia diz que Deus ama
o que dá com alegria. Até em relação à obra de Deus, a Bíblia diz que cada um deve ofertar, deve contribuir segundo o que propõe no seu coração, não por necessidade, não por força, não porque você tem que dar aquilo, não. A ideia de ter que dar, de ser obrigado, isso não condiz com Deus. Nós sabemos que o que nós fizermos para Deus deve ser voluntário. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, na nova aliança, o que prevalece, falo na nova aliança, que é onde nós estamos, o que deve prevalecer é exatamente a voluntariedade. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Você não deve fazer isso com tristeza, né? Eu tenho que cooperar, eu tenho que dizimar, eu tenho que ofertar, eu tenho que ajudar. Não, não é que você tem que fazer, não é por tristeza, não é por uma obrigação. Ele diz que não é por tristeza, não é por força, não. Tem que fazer isso porque eu sou obrigado a fazer, senão eu vou ser cobrado, etc. Não. Então não é por tristeza e nem por obrigação, mas você deve fazer de uma forma voluntária, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então tenha muito cuidado, verifique quais são as motivações que têm levado você a fazer o que você faz no reino de Deus. Então é necessário que nós tenhamos cuidado para que que as nossas motivações não seja que nós não estejamos ostentando, vamos colocar assim, uma piedade que seja mais ostentação. Não, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu dou esmola, eu jejum. Isso é ostentação, isso é vaidade. Então não devemos estar ostentando a nossa piedade, porque Jesus, ele disse que não deveríamos deixar que alguém visse as nossas boas obras. Então isso é muito interessante. Mas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que Jesus disse que você não deva praticar. Porque o próprio Jesus diz o quê? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Os demais é para ver ou não ver. A ideia de ver aqui não é que você faz para ser visto. É porque as tuas obras, a tua luz, ela não pode ser escondida. Ou seja, é com o motivo de que a motivação é o que está sendo lhe dado aqui. Então você não pode, a sua motivação não pode ser querer ver a glória dos homens, receber glória dos homens, mas ao mesmo tempo a ideia de serviço pelos homens é que quando você faz para Deus, Deus ele é glorificado, os homens irão glorificar, não porque você está buscando glória, a glória não será para você, mas a glória será para o Deus que você diz servir. Ou seja, os homens verão Deus através da sua vida. Esse é o sentido de que a nossa luz ela resplandeça diante dos homens através das nossas obras, do nosso testemunho, do nosso agir também. Louvado seja Deus. E o último tópico da lição, Deus contempla o bem que realizamos. Primeiro subtópico, o Deus que tudo vê. Deus contempla o que você faz. E Deus, ele também recompensa a tua atitude. Mas, em primeiro lugar, é necessário que você entenda que Deus, ele é um Deus que tudo vê. Então, Deus, como um Deus que tudo vê, que contempla o bem que realizamos, ele contempla qual é a motivação que me leva a ter tal atitude e não outra atitude. Então, primeiro subtópico, o Deus que tudo vê. Um dos atributos divinos é a onisciência, é ter ciência de tudo. Deus ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabe de todas as coisas. Então, um dos atributos divinos é a onisciência. Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele que tudo vê. Para ele não existe surpresa nem o desconhecido. Nada pode escapar da onisciência divina. Seria triste demais para nós servirmos a um Deus que não tem o controle das coisas, nem sabe o que acontece ou o que vai acontecer. O que nos dá segurança é que aquilo que vamos pedir, ele já sabe. Então, olha como seria horrível termos um Deus que ele não conhece o nosso futuro, que ele não tem controle sobre as coisas, sobre tudo. Então, o Deus que nós servimos, ele é um Deus que tudo vê, que ele conhece o futuro mesmo antes dele acontecer. Deus nos conhece ainda informes no ventre da nossa mãe. Deus conhece a palavra antes que ela seja formada, antes que ela venha a ser articulada na nossa mente e materializada na nossa boca. Deus já conhece o que nós iremos falar. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sonda cada um de nós. Ele sabe qual o nosso pensamento e quais são as intenções do nosso coração. Portanto, temam
e tremam diante do Deus que você serve, que é um Deus onisciente, é um Deus que tudo vê. Subtópico 2 e último subtópico, um Deus que recompensa. Isso aqui é muito importante. Você não deve fazer nada buscando a recompensa de Deus, porque isso é ser fariseu, isso é ser hipócrita. Mas Deus, ele não esquece da nossa obra. E aqui eu chamo a tua atenção. Quem sabe você tem feito muito, você fez muito, você trabalhou, você esmerou com boa intenção, você se desgastou no reino de Deus e quem sabe você não foi reconhecido ou não tem sido reconhecido. Alguém só quis, quem sabe, desfrutar do teu trabalho, você fez tanto pela casa de Deus, fez tanto pela obra de Deus, e você está aí na clandestinidade, você foi esquecido pelos homens, esquecido pela religião. Ninguém sequer se lembra da tua história, que você esteve ali, que você passou por ali, que você tem feito na atualidade muito dentro dos seus esforços, não que você busque a glória do homem, mas quem sabe você tem sido esquecido, você tem sido ignorado no coração das pessoas, as pessoas não conhecem a tua história. Mas eu quero te dizer nesse momento que Deus, ele não esqueceu de você. Deus, ele é um Deus que vê e é um Deus que não se esquece. Deus conhece cada um de nós pelo nome. Deus, ele é aquele Deus que ele não deve nada para ninguém. E aquilo que você fez, não na intenção de receber algo de Deus, mas que você fez com sinceridade, pelo reino de Deus, para a obra de Deus, certamente Deus, ele te recompensará. Não queira buscar a recompensa dos homens e nem queira ser recompensado nessa vida. Apesar de que Deus também, ele nos recompensa nessa vida. Mas grave isso, Deus, ele não esquece das obras da nossa mão, desde que essas obras foram feitas nele e para ele. Então, o último tópico, o Deus que recompensa. O nosso Deus contempla tudo, em especial o bem que fazemos. O escritor da carta aos Hebreus diz que nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade que foi mostrado para com o seu nome. Deus não esquece da tua obra, ele não esquece do teu serviço. Esteja você fazendo ela agora, tenha feito ontem, há anos, há décadas atrás, Deus não esquece do teu serviço, ele não esquece da tua obra. Portanto, grave isso, Deus não é injusto para esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade que foi mostrado para com o seu nome. Está em Hebreus capítulo 6, verso 10. Já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens, eles não conhecem a causa, o motivo que o impeliu a tal ação, pois veem somente aquilo que ele foi manifestado exteriormente. O Senhor, pelo contrário, vê o que está no coração. Ele não vê como Deus falou para Samuel quando da escolha ali de um rei na casa de Jessé. Deus não vê como o homem vê. Deus, ele olha o nosso interior. Não necessitando de qualquer amostra, Deus não necessita de qualquer amostra exterior e o cristão, Deus não precisa de uma amostra exterior que venha chamar a sua atenção. Quando um crente procura fazer algo apenas para que outras pessoas vejam, está desprezando os ensinamentos verdadeiros de Cristo, que especificamente afirmou que nada deve ser feito para receber aplausos dos homens. Ademais, ainda age como se Deus não estivesse atento a tudo que ele faz. Por que eu preciso chamar a atenção dos homens se Deus já está acompanhando tudo aquilo que eu faço? Os verdadeiros servos do Senhor são conscientes de que quem recompensa é Deus. Por isso praticam suas obras no anonimato, em secreto, por amor ao Pai e por sempre quererem ajudá-lo, agradá-lo, melhor dizendo, em tudo. Então aqueles que de fato são sinceros, são verdadeiros, procuram fazer de uma forma discreta, no anonimato, sempre procurando agradar a Deus e não agradar o homem. E esse agradar a Deus não é fazendo na intenção de que Deus venha recompensá-lo, porque ele faz por amor. Porque Cristo nos amou primeiro e nada nós poderíamos pagar aquilo que Cristo fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor. O salvo em Cristo deve lembrar de que Deus irá recompensar cada um segundo o seu procedimento. Portanto, é sempre bom fazer o bem, lembrando de que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então, que você possa se esmerar na prática do bem, na prática daquilo que venha glorificar a Deus, no amor ao próximo, no ajudar o outro, sabendo que Deus ele não é devedor a ninguém. E o que Deus ele quer é exatamente ver a motivação do nosso coração.
Por que eu faço o que eu faço? O que me motiva a fazer o que eu faço, a pertencer a determinada denominação, a fazer o serviço que eu faço na obra de Deus, a ajudar as pessoas. O que me motiva a fazer isso? A conclusão da lição nos apresenta, por meio de Jesus, ficamos cientes de que Ele, Jesus, deseja que andemos na verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a deles, a dos escribas e fariseus, em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. Então que Deus nos ajude, que nós possamos entender e aprender como o apóstolo Paulo, que ele cresça, que eu diminua. João Batista, ele dizia não ser digno de desatar as correias das sandálias de Cristo. Que nós possamos aprender a teologia da toalha e da bacia, que foi o último ensinamento que Jesus deu aos seus discípulos antes de ser assunto aos céus, que eles pudessem servir. Jesus, ao pegar uma toalha, uma bacia, lavar os pés dos seus discípulos, enxugá-los, ele estava mostrando que nós somos chamados para servir e não para ser servidos. Aí eu te pergunto, qual é a tua ocupação na casa do Senhor? O que você tem feito para Deus? Você tem ocupado a posição de servo, um servo fiel, cujo coração é fiel? Ou você tem feito algo na obra de Deus para serviço pelos homens, para receber recompensa nessa terra? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o Espírito de Deus ele continue falando poderosamente ao teu coração. Que eu, você, que nós sejamos um canal de bênção nas mãos de Deus e que a nossa motivação seja o amor de Cristo derramado em nossos corações. Que Deus os abençoe. Até a próxima oportunidade. Continue orando por nós. Em nome de Jesus. E obrigado pela tua atenção. Um grande abraço e a paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.